turma, vamos começar mais uma aula de História e a aula dessa vez vai ser sobre a África. Denominamos a África pré-colonial o período da história da África antes do domínio europeu, iniciado a partir do século XV. Os povos da África subsaariana, ao sul do deserto do Saara, utilizavam a palavra falada mesmo onde existia escrita. Eram sociedades orais, ou seja, as tradições eram passadas oralmente, de geração a geração. Segundo alguns pesquisadores, os primeiros africanos viviam como pescadores ao longo das margens do rio Níger e do rio Nilo, há aproximadamente 6.000 anos. Por volta do ano 500 a.C., eles já sabiam extrair e trabalhar metais, principalmente o ferro. Sua língua, o Banto, deu origem a diversas línguas ainda hoje faladas no continente africano. Os estados africanos eram governados por chefes ou reis que muitas vezes eram considerados deuses, mas até os reis deviam obedecer às leis que regiam a sua comunidade. Do ponto de vista religioso, predominam na África o islamismo, o cristianismo e as religiões tradicionais africanas. Podemos dividir de maneira geral que no norte da África a religião predominante é o islamismo e na África subsaariana o cristianismo é a maioria. Na Etiópia, por exemplo, se encontram as igrejas cristãs mais antigas do continente. O cristianismo protestante também se encontra presente devido à colonização inglesa, alemã e holandesa. As religiões animistas africanas continuam sendo praticadas pelas tribos, mesmo por aqueles que migram para a cidade. Em todo o continente falam-se 2.000 línguas e incontáveis dialetos. Além das várias línguas de origem africana, alguns dos idiomas introduzidos pelos colonizadores são utilizados até os dias de hoje. O árabe, o inglês, o francês, o português e o espanhol. Por esta razão é fácil encontrar africanos que são verdadeiros poliglotas. O nome Etiópia deriva da palavra grega Aithiops, que significa povo da pele escura. Segundo a lenda, o reino foi fundado por Menelik, filho de Salomão e da rainha de Sabá, no ano 1000 a.C. Por volta do ano 100, o comércio de marfim e ouro no Mar Vermelho garantiram aos etíopes um período de grande prosperidade. A Etiópia alcançou seu apogeu no reinado de Azana, de 300 a 350, que facilitou a implantação do cristianismo na região. A igreja se tornou muito rica e dona de muitas terras. Por isso, os governantes e sacerdotes dividiam o poder e davam ordens aos seus súditos agricultores. Não obstante todo o poder e riqueza concentrados na igreja, os monges desempenharam importante papel e os monastérios eram lugares de sabedoria, leitura e produção de escritos. No século XVI, o reino da Etiópia foi tomado por uma série de conflitos entre cristãos e muçulmanos. A paz só retornou no século seguinte e uma nova capital, Gondar, foi construída. Em Mali e em outras sociedades africanas, a transmissão da história era feita por meio da tradição oral através dos griots. Griots eram formas de contar as histórias. Eles narravam elas em forma de poesia, utilizavam diversos instrumentos musicais e essa tradição era transmitida de forma hereditária. Nas margens do rio Congo também se desenvolveram diversas sociedades com estados centralizados baseados na agricultura, pecuária e pesca. No fim do século XIV, os povos ao sul da foz do rio Congo foram dominados, tendo sido estabelecido ali o Reino do Congo, cuja capital ficou conhecida como Banza Congo. Nas aldeias, o poder era exercido pelo chefe das famílias mais importantes. Acreditava-se que o chefe podia se comunicar com os ancestrais da família responsáveis pela prosperidade. A partir de 1483, navegadores portugueses liderados por Diogo Cão chegaram à foz do rio Congo, iniciando uma série de conflitos com o povo Bakongo da região do Congo. Em 1665, os Bakongo foram derrotados pelos portugueses na Batalha de Ambuila. Depois disso, o Reino do Congo entraria em decadência política e econômica. O reino Axum foi o antecessor do reino da Etiópia e existiu por volta do século IV a.C. Sua capital, como o nome indica, era a cidade de Axum. A população local era coletivamente denominada Habesha. Deste termo deriva o adjetivo Abeshin, que significa habitante da Abissínia, nome que a região manteve até o início do século XX. O reino de Axum teve grande importância no comércio entre o Império Romano e o subcontinente indiano, servido de ponte para a troca de produtos entre o Ocidente e o Oriente.
Quando Azana se tornou rei da Etiópia, os Axumitas, originalmente politeístas, passaram a adotar a religião cristã. A adoção do cristianismo prejudicou o comércio com os povos que adotavam outras religiões. O reino de Axum acabou entrando em decadência devido à expansão muçulmana e à pressão de reinos vizinhos. A população foi forçada a se isolar no interior de seu território, causando o consequente declínio de sua cultura. O reino de Gana, localizado onde atualmente fica a Mauritânia, formou-se por volta do século IV e se destacou pela forte produção de comércio de ouro. Esse comércio, que contava com camelos, esteve subordinado de início ao controle dos berberes do norte africano, para depois passar ao domínio do Reino Negro de Gana. Submetendo os vizinhos e impondo tributos e obrigações, o governante do reino, chamado de Gana, que significa chefe de guerra, detinha desde o século VIII enormes riquezas. O reino de Gana enfraqueceu bastante após o século XII devido à concorrente produção aurífera de outras áreas, do crescente ataque de seus vizinhos saqueadores e do avanço da desertificação do Saara. A ascensão do reino de Mali se consolidou quando o príncipe saudita Keita, por volta de 1230, transformou-se em soberano do Mali, fixando a capital em Niani. Ampliando progressivamente seus domínios no início do século XIV, esse reino já alcançava a costa do Atlântico e o interior do Saara e controlava várias cidades e as rotas de comércio no deserto. Ficaram famosas as peregrinações de seus governantes a Meca, a riqueza que levavam em suas viagens e a fundação de mesquitas e centros de estudo, que reunia sábios e arquitetos do Oriente Próximo. No século XIV, em razão de frequentes invasões e saques, o reino de Mali foi sobrepujado por outro, até então que era o seu vassalo, chamado de Reino de Songhai. Os Songhai, desde 1260, haviam sido dominados pelos Mali. Começaram a recuperar sua autonomia no final do século XIV. Sua capital, chamada Gao, era uma das mais belas e ricas cidades africanas. Por volta de 1420, os Songhai passaram a atacar o reino de Mali, utilizando a força militar que se baseava em sua ampla frota naval do rio Níger, uma poderosa cavalaria e uma infantaria de arqueiros. A grande expansão do reino de Songhai ocorreu a partir do reinado de Soni Ali de 1464 a 1492. Ali era aparentemente muçulmano, mas ainda praticava a religião de seus ancestrais. Em 1493, um soberano muçulmano assume o reino após depor Abu Bakr Dal, filho de Soni Ali. Com o título de Askia Muhammad, esse rei prosseguiu a grande conquista de territórios. O governo de Muhammad marcou o apogeu e ao mesmo tempo o início do declínio do reino de Songhai. Ele foi deposto em 1528 pelo seu próprio filho e em 1591 o império foi conquistado pelo sultão do Marrocos. Entre 2600 a.C. até 1700 a.C., o Antigo Egito manteve sob controle as sociedades da região da Núbia. A partir do ano de 1700, porém, os núbios construíram uma sociedade capaz de fazer frente aos poderosos egípcios. Conhecida como Império Kush, essa sociedade reunia uma população predominantemente urbana com a presença de um pequeno grupo de letrados. O primeiro Império Kush sobreviveu por aproximadamente 200 anos. Por volta do ano 1100 a.C., os núbios ergueram o segundo Império Kush. Em 750 a.C., invadiram o Egito Antigo, de onde foram expulsos pelos assírios em 663. Nessa época, o Império Kush reunia em torno de 500 mil pessoas. A sua principal atividade econômica era o comércio, sobretudo intermediando o fluxo de mercadorias entre a África subsaariana e as sociedades próximas ao mar Mediterrâneo. A partir do século IV, não há mais registros da permanência do Império Kush, que, ao que tudo indica, foi dominado pelo Império Axum. Durante milênios, até cerca de 3.000 anos antes de Cristo, o Saara era suficientemente fértil para manter grupos de agricultores e pastores. A criação de gado era comum em comunidades africanas. Com a seca do Saara, que afastou os habitantes do local, o comércio entre o norte e o sul continuou. Mercadores enfrentavam o deserto utilizando caravanas comerciais. Nestas caravanas, panos e objetos de luxo eram levados para o sul. Para o norte, os mercadores transportavam ouro e os mais variados objetos de ouro.
Dentre estes mercadores destacavam-se o povo berbere. Para atravessar grandes distâncias de até 40 km por dia, os berberes utilizavam camelos domesticados, que aguentavam ficar dias sem água ou comida. O uso de camelos revolucionou a economia africana. As cidades começaram a surgir, as casas eram edificadas com barro endurecido ao sol, pois a pedra era coisa rara naqueles locais. Essas cidades serviram de base para o comércio do Saara. Proveniente da antiga Pérsia, o povo berbere ocupa hoje as regiões do Saara e do Sahel, no norte da África. A maior parte deles passou a pertencer à religião islâmica a partir do século VII. Os povos berberes são provavelmente os habitantes mais antigos do norte da África, tendo sido mencionados em documentos egípcios do 4º milênio a.C. Os berberes estão socialmente organizados em comunidades do tipo patriarcal, as Iks. Essas comunidades formam tribos organizadas por conselhos liderados pelos chefes das famílias mais importantes. Inicialmente sedentários e dedicados à agricultura, muitos berberes tornaram-se nômades com o tempo, havendo atualmente tribos com ambas as características. Dentre as principais tribos berberes existentes estão os tuaregs, guanches, rifenhos, cabilas e outros povos do Saara. Então é isso, turma. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.